Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 13 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 275 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 22 de Apocalipse. Este é o capítulo que fecha o livro, que encerra a revelação bíblica, inclusive em termos cronológicos. Tudo nos leva a crer que estas foram as últimas palavras escritas por um dos apóstolos e reservadas a nós e preservadas para chegarem até nós na qualidade de Sagradas Escrituras. E estas palavras são atestadas aqui pelo testemunho de João. Nós vimos ontem e comentamos ontem até o verso 5 do capítulo 22, de maneira que hoje vou falar a partir do verso 6. E quem está falando com João no verso 6 é aquele anjo que tinha uma das 7 taças cheias dos flagelos, que começou essa visão lá no capítulo 21, lá no verso 9. E esse anjo então fala com João dizendo que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Há, portanto, o primeiro testemunho aqui de alguém que diz que o que está sendo revelado neste livro, cujo termo original, não é, Apocalipse em grego, significa revelação. Estas palavras que estão sendo reveladas, diz o anjo a João, são fiéis e verdadeiras. Elas devem acontecer em breve. E por isso mesmo aquele que guarda as palavras da profecia deste livro é uma pessoa bem-aventurada. O primeiro testemunho é o do anjo. Em segundo lugar, nós temos o testemunho do próprio apóstolo João, diz o verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E dando um clímax ainda maior de autoridade, um clímax insuperável de autoridade, de fidelidade neste livro, você vê no verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então aqui há uma espécie de encerramento com um carimbo de autoridade sobre o livro do Apocalipse. O anjo, o apóstolo e o próprio Senhor Jesus. E a temática destes versos finais não passa despercebido a quem lê, de que tudo isso é fiel, de que tudo isso é verdadeiro e de que tudo isso vai acontecer em breve. Veja no verso 6, essas coisas que em breve devem acontecer. Veja no verso 7, Jesus vem sem demora. Veja no verso 10, o tempo está próximo. Veja no verso 12, Jesus vem sem demora. Veja no verso 20, certamente venho sem demora. Então, o que isso deve nos lembrar aqui, diante de tantas repetições, é que 3 testemunhas, Jesus, João e o anjo, em ordem decrescente, né? Jesus o mais importante, estão dizendo que isso é verdadeiro, que isso é a palavra fiel de Deus. O encerramento todo do capítulo está dizendo, estas coisas vão acontecer sem demora. Essas coisas foram reveladas para nos estimular a fidelidade, a coragem, a perseverança, a vigilância, a operosidade, ao temor. E isso por quê? Devemos temer a Deus, porque Jesus está voltando, como diz o verso 12, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Devemos trabalhar em prol do reino de Deus, por quê? Porque Ele vai dar um galardão para aqueles que o serviram. Devemos perseverar e não desistir, porque a hora de todo esse sofrimento acabar vai chegar em breve. E contudo, devemos vigiar e permanecer atentos para não sucumbirmos às tentações e às propostas do mundo, porque o Senhor Jesus de fato vai recompensar a cada um segundo as suas obras, e aqueles que permanecerem limpos com as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, só esses é que terão direito à árvore da vida e que poderão entrar na cidade santa pelas portas. Então, o que você vê aqui é um fechamento muito digno, muito pomposo e apropriado para a majestade e a magnitude das revelações que foram feitas ao longo deste livro todo. E é-nos dito, inclusive, que estas palavras e esta profecia devem ser preservadas como estão. Ninguém deve acrescentar nada, ninguém deve retirar nada. E nós damos graças a Deus porque, com isso, só nos falta agora o livro de Hebreus, que em breve vamos começar, para termos terminado toda a revelação do Novo Testamento neste ano de 2012.
Isso para nós é motivo de muita alegria, porque não estamos escondendo nenhum cantinho da revelação de Deus, mas procurando estudar tudo aquilo que nos foi revelado. Por fim, vale destacar que se há alguns fatos que foram selados no livro que o Cordeiro tinha nas mãos, porque Deus é quem reserva para si aquilo que ele mesmo escreveu para acontecer na história. E ele não está preocupado que a igreja conheça o que vai acontecer, mas ele está preocupado que a igreja saiba que quem desata o livro para que as coisas aconteçam como foram escritas é o próprio Cordeiro, quem abre os selos do livro é o Cordeiro, e o conteúdo do livro em si não é importante. Aqui nós temos um detalhe ao contrário. No verso 10 nós vemos: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Estas palavras são aquelas que nós devemos entender. De que Cristo, primeiro ciclo, conhece a luta da igreja, caminha no meio dela. Cristo, segundo ciclo, abre os selos que fazem com que a história caminhe, porque ele venceu e é digno. Cristo, no terceiro ciclo, avisa a humanidade para que se arrependa. Cristo, no quarto ciclo, conhece quem são os seus inimigos e já triunfa sobre eles de maneira parcial quando eles são apresentados. Cristo, no quinto ciclo, já começa a executar o juízo das taças da sua ira. Cristo, no sexto ciclo, derrota a Babilônia, derrota a besta e o falso profeta. Cristo, no sétimo ciclo, derrota o dragão e nos assegura da vida eterna. Essas palavras não devem ser seladas. Nada disso deve escapar ao nosso conhecimento. Mas isso deve ser a nossa certeza para que tenhamos temor, operosidade, perseverança, vigilância e esperança, ainda que enfrentemos as maiores tribulações. Que essa verdade seja algo que cale profundamente no nosso coração e que a graça do Senhor Jesus seja com todos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos parar um pouquinho com os vídeos agora e vamos fazer uma recapitulação escrita dos textos que foram escritos por João. O seu evangelho, as suas 3 epístolas e o Apocalipse. E depois de mais ou menos uma semana com as perguntas e respostas, nós vamos retomar com Hebreus e assim então terminaremos o Novo Testamento, se Deus nos permitir. Bom estudo para você e a gente se encontra agora em e-mail, não mais em vídeo amanhã, se Deus quiser.